Olá, eu vou apresentar o meu processo de pesquisa, avaliação in vitro de microcápsulas de óleo essencial de laranja e óleo de cravo da Índia em gel antisséptico. Então, a alta resistência que os micro-organismos vêm apresentando aos antibióticos convencionais deve a mutações que esses podem sofrer. Então, a urgência de pesquisa acerca de novos agentes antimicrobianos é muito importante. Além disso, as doenças infecciosas são a segunda causa de mortalidade mundial. E também se sabe que as mãos são o principal veículo de transmissão e disseminação de micro-organismos. Portanto, uma boa higienização das mãos é importante para evitar que esse número de mortes aumente. Então, a pesquisa se utilizou de óleos essenciais, que são compostos naturais com uma combinação muito interessante para serem utilizados como agentes antimicrobianos. Porém, a sua utilização é limitada devido à sua instabilidade no ambiente, podendo se oxidar, ser muito volátil e sensível a altas temperaturas. Portanto, se estudou o microencapsulamento por possuir benefícios, como a proteção, a liberação controlada do princípio ativo e um possível uso na pele. Então, o óleo essencial de laranja ele foi escolhido por o consumo de citros ser muito alto no mundo todo, de acordo com o Oliver 2008, e também pelo Brasil estar em primeiro lugar na exportação do suco de laranja. E essa produção de suco de laranja gera muito resíduo que essa casca pode ser reaproveitada para produzir o óleo. E também, esse óleo ele apresenta uma atividade antimicrobiana frente a bactérias gram-positivas muito eficiente. E o óleo essencial de cravo da Índia ele foi escolhido por apresentar atividade antimicrobiana frente a Escherichia coli e Staphylococcus aureus, ou seja, uma bactéria gram-negativa e uma gram-positiva, e também por conseguir desconfigurar a parede celular de bactérias gram-positivas, de acordo com o estudo de 2016. Então, o objetivo inicial era desenvolver microcápsulas de óleo essencial de laranja e cravo da Índia com potencial antimicrobiano para uso como antisséptico para a higienização das mãos. Então, aqui tem algumas tarefas listadas que foram feitas durante a pesquisa, como a produção das microcápsulas, a avaliação dos óleos essenciais, a avaliação da liberação, a determinação pelo método de disco de fusão do potencial antimicrobiano das microcápsulas, a avaliação através de estatística, a realização de análise de síntese de umidade, entre outros. Então, encapsulamento consiste em um processo onde o material encapsulante que forma a parede da cápsula com o objetivo de isolar esse composto de interesse e proteger. E esse dado é de Sparks, 1981. Então, há métodos químicos e métodos físico-químicos. Os químicos, alguns são inclusão molecular, polimerização artificial, métodos físicos, pulverização em banho térmico, leite fluidizado, e alguns físico-químicos são a conservação, separação de fases, emulsificação seguida de evaporação do solvente. O método escolhido na pesquisa foi gelificação iônica, por ser muito utilizado na indústria farmacêutica, e também por ser acessível à pesquisa. A gelificação iônica. Alguns agentes encapsulantes que são muito utilizados em microencapsulamento são lipídios, carboidratos, proteínas, entre outros. Então, no microencapsulamento, a técnica utilizada foi gelificação iônica, por ser uma técnica de baixo custo, simples e muito utilizada na indústria alimentícia e farmacêutica. O agente encapsulante foi o alginato de sódio, um polímero biodegradável, que não causaria altos danos ao meio ambiente, e também por ser muito utilizado em fármacos, então, ser compatível com o corpo humano, e não ser tóxico. Essa técnica funciona por gotejamento. Uma solução de alginato de sódio é emulsionada com uma quantidade definida em ml de óleo, e essa emulsão é gotejada numa solução de cloreto de cálcio. Aqui tem o preparo dessas duas soluções, né? Pesagem e balança analítica de ambas, de solução em 100 ml de água, em agitação magnética, alginato de sódio eu aqueci até 65 graus Celsius para dissolver bem, e após a solução de alginato de sódio estar pronta, eu juntei os óleos em duas soluções separadas. Então, aqui tem as concentrações de óleos que foram utilizadas, e isso foi adaptado de Pasquale em 2011 por ser um estudo que relacionou muitas concentrações, e eu escolhi as que obtiveram melhores desempenho. Foi feita a avaliação do sistema de liberação controlado, que era para avaliar a liberação dos óleos dessas microcápsulas, e foi feita através de UV-Vis e espectrofotômetro. De 190 a 400 nanômetros. A análise de cinzas foi feita em forno mufo, por 4 horas, com rampa prévia de aquecimento de 8,8 graus Celsius, e depois passou pelo dessecador. A umidade foi feita de secagem em estufa, a 30 graus Celsius até peso constante, e foi adaptado de Linhares em 2016. E o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, ou TSA, foi realizado utilizando o método de disco de fusão, na 8ª edição da Anvisa. O meio de cultivo foi o agar Miller Hinton, e os micro-organismos foram ativados 18 horas antes do teste, em estufa a 35 graus. Os parâmetros foram analisados de acordo com o DOE, que é o Design of Experiment, pelo planejamento fatorial 2x2 de experimentos. A bactéria utilizada foi Escherichia coli, a TCC 25972, e Staphylococcus aureus, a TCC 25923. Foram feitas 24 horas depois, utilizando um paquímetro. Então, os resultados. Estão os lotes de microcápsulas, né, que foi a metodologia adaptada de Pasquale em 2011. Então, as microcápsulas de alginato 1%, cloreto de cálcio 0,5% e óleo 15%, elas se apresentaram um pouco uniformes, não apresentaram uma boa consistência. O segundo lote, que são as microcápsulas de alginato 1,5%, cloreto de cálcio 1,5% e óleo diminuiu 10%, apresentou uma consistência melhor, foram mais uniformes, e elas não se fundiram que nem o primeiro lote. Isso acredita-se que aconteceu pela diminuição do óleo, né? Porque, de acordo com o Pasquale em 2011, se aumentar muito a quantidade de óleo nessas microcápsulas, a parede vai ficar menos resistente.
E o terceiro lote foi com um aumento de óleo, que foi 15% de óleo, 2% de alginato também foi aumentado, e coleira de cálcio 1%. Elas ficaram muito rígidas, então aí se viu que o aumento do alginato na parede da microcápsula deixa elas mais rígidas. E uma rigidez muito extrema também não é ideal. Então, o lote que ficou ideal para a pesquisa foi o segundo. Então, na análise de cinzas, aqui tem a tabela ao lado, e aqui tem a legenda. Então, se apresentou que os óleos essenciais possuem uma resistência mais baixa, pois apresentaram um percentual de cinzas mais baixo. Então, as microcápsulas sem óleo apresentaram uma redução de massa mais baixa que as demais amostras, sendo 85%, e os óleos encapsulados adquiriram uma resistência a mais a uma alta temperatura. Isso pode ter acontecido devido à parede de alginato de cálcio, a parede da microcápsula, oferecer uma resistência a mais e uma proteção a esses óleos. A análise de umidade, né, apresentou que a fração de óleo na microcápsula como um todo é muito pequena, então por isso é importante realizar uma boa secagem, pois o alginato de cálcio é solúvel em água, e isso impediria que a microcápsula estourasse, de repente, antes do tempo, ou seja, tivesse um tempo de vida mais longo. A avaliação do sistema de liberação controlada por UV-Vis, adaptada de Cuevas, 2020, apresentou que a absorvância dos óleos aumentou na água, que o solvente utilizado foi a água. Então, o de óleo de cravo aumentou 33,33% e o de laranja aumentou 99,97%, praticamente 100%. O que é bom, pois isso prova que ela se difunde bem na água, e a pele da mão tem uma certa umidade bem alta, então isso é bom para dispersar esses constituintes dos óleos essenciais na pele da mão. Então, aqui tem o TSA, né, que foi desenvolvido de acordo com o Design of Experiments, planejamento do tipo fatorial 2x2. Aqui na esquerda tem as placas de Escherichia coli e na direita de Staphylococcus aureus. Então, aqui, na tabela 2, apresenta o efeito da microcápsula de óleo essencial de laranja e cravo da Índia sobre a inibição antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus pelo método de disco de difusão. Então, a média para microcápsulas de óleo de cravo foi 9,20, com um desvio padrão de 1,73. Para de laranja foi 2,79, com o mesmo desvio. E para o disco em que foi colocado as duas microcápsulas, metade, foi apresentado 11,40 com o mesmo desvio. E para a tabela 5, para Escherichia coli, o grau de inibição das microcápsulas de cravo foi maior, foi 16,32, mais ou menos 1,73 desvio padrão. De óleo de laranja, a média do grau de inibição foi 14, foi 2, mais ou menos 1,73, e das microcápsulas combinadas foi 16,37 milímetros, com desvio padrão de 1,73. Aqui ao lado de cada tabela tem o diagrama que foi utilizado para a interpretação dos resultados, e foi visto que as microcápsulas elas exercem melhor potencial antimicrobiano isoladas do que combinadas, em ambos os casos. Então, aqui foi utilizado o teste F para saber se a inibição das microcápsulas possui uma diferença significativa ou não da inibição dos óleos essenciais, que também foi feito. Em nenhum caso se apresentou diferença significativa, a não ser na inibição do óleo de laranja, que apresentou diferenças significativas quando comparado com as microcápsulas de óleo de laranja frente a Escherichia coli, somente. Então, como conclusão, foi concluído que foi possível executar uma técnica de gelificação iônica para a produção dessas microcápsulas, e a concentração ideal foi de 1,5% de alginato de sódio, cloreto de cálcio e 10% de óleo essencial, devido à uniformidade, simplicidade e resistência ao cisalhamento e do manuseio das mãos. Na análise de cinzas, observou-se que a parede de alginato de cálcio influencia uma maior resistência a altas temperaturas, e na de umidade foi possível observar que as microcápsulas possuem uma pequena fração de óleo e que é necessário realizar uma boa secagem dessas. E na análise de disco de difusão, as amostras isoladas obtiveram melhor desempenho do que as amostras combinadas, e de acordo com o diagrama para a interpretação dos resultados, isso também se mostrou. E houve inibição frente a Escherichia coli e frente a Staphylococcus aureus por microcápsulas de óleo de cravo e óleo de laranja. Somente as microcápsulas de óleo de laranja, então, apresentaram diferença significativa nos valores dos óleos de inibição frente a Escherichia coli, de acordo com o óleo essencial de laranja. Então, para planejamentos futuros, tem como realizar análise cromatográfica, análise de microscopia óptica, determinar a concentração inibitória mínima, e também desenvolver microcápsulas pela técnica de atomização e pela gelificação iônica com agulhas de diâmetros menores. Então, seria isso. Muito obrigada.